E agora vamos passar aqui a palavra para o doutor Cláudio José, né, para que ele fale sobre esse assunto tão importante para todos nós. Senhor desembargador, demais desembargadores, autoridades, boa tarde a todos. Como já dito, meu nome é Cláudio José Gomes Maia, sou auditor fiscal da Receita Federal. Atualmente estou chefiando a divisão de repressão ao contrabando e descaminho aqui na 7ª região fiscal, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Recebemos essa tarefa do nosso superintendente. Você vai falar sobre roubo de carga. De início a gente imaginou o que a Receita Federal vai falar sobre roubo de carga dentro de portos e aeroportos e tudo mais. Isso foi um desafio para a gente, né? O que a gente vai trazer de novo para a segurança pública do Estado, que é uma segurança que interessa a todos nós, né? Não só como instituição, mas como cidadão do Rio de Janeiro, né? A gente precisa retomar a segurança no Estado. Então isso foi um desafio que foi passado para a gente, e eu acho que aqui eu vou conseguir abrir um pouco a mente dos senhores para uma Receita Federal que poucos conhecem, né? Tiveram a chance de conhecer. Ali, óbvio, eu não vou fazer leitura, quem quiser pode fazer leitura. Eu só chamo a atenção que está destacado em vermelho. Por quê? Porque se a gente fala em Receita Federal, todos nós imaginamos imposto de renda. Imaginamos que acabou o meu prazo de declarar e quem não declarou vai pagar multa e tudo mais. Mas isso não é a Receita Federal. Isso é a menor parte da Receita Federal. É aquilo que a população mais conhece, mas é a menor parte nossa. Tanto é que todos sabem, todos aqui declaram imposto de renda, por óbvio, que quando os senhores cometem algum engano, a Receita Federal avisa os senhores, olha, está errado, vai lá e conserta, porque eu não preciso perder o meu tempo com os senhores e com as senhoras. Eu quero que vocês consertem as suas declarações, porque eu tenho coisa mais importante para eu botar minha força de trabalho. Isso, inclusive, acontece não só com pessoas físicas, mas com jurídicas também. Os advogados aqui presentes sabem que a gente faz reuniões de conformidade, chama as empresas, não sei se o doutor já teve a oportunidade de participar de alguma delas, a gente fala o que está errado, olha, na legislação isso para a gente está errado. Os senhores querem continuar assim? Queremos, então nós vamos ter que fiscalizar a sua empresa. Não, vamos acertar, então acertem, porque a gente não fala isso, mas eu tenho coisa mais importante para fazer, isso eu já sei que está errado. Então é uma receita que mudou muito. É uma receita que ela começa a combater contrabando, descaminho, tráfico internacional de drogas e armas, pirataria e tudo mais. É uma receita que mudou e vem mudando muito aceleradamente por pressões mundiais. Como a Receita Federal trabalha? Só para vocês terem uma ideia. Diferentemente da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que tem uma superintendência em cada estado, nós temos 10 superintendências pelo Brasil inteiro. Aqui os senhores estão na 7ª região fiscal, estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós somos menos de 15 mil servidores, não estou falando auditores, eu estou falando auditores, analistas e administrativos, para administrar todo esse Brasil. Ali, não exaustivamente, temos os nossos principais áreas de atuação, e eu destaquei ali em vermelho onde eu vou bater muito, que é muito ligado à segurança pública. Eu vou bater aqui um pouco em controle aduaneiro, que é a aduana, um pouco de combate a contrabando de caminho, tráfico de armas e drogas, e um pouco sobre inteligência. A Receita Federal, não sei se todos aqui sabem, ou se algum dos senhores tinha conhecimento, a gente faz parte do Sistema Brasileiro de Inteligência. Eu, por exemplo, eu sou formado por inteligência na Escola de Inteligência do Exército e na escola aqui do Estado do Rio de Janeiro, na Subsecretaria de Inteligência. Eu fiz o curso de 3 meses, então dei 2 formações em inteligência. E a Receita Federal, ela tem pessoal de inteligência e ela troca muitos dados. Eu vou mostrar aqui para os senhores que a gente anda na contramão dos senhores. Enquanto os senhores descobrem que tem uma empresa para lavar o dinheiro do roubo de carga, a gente chega primeiro na empresa que lava e a gente vem voltando. Os senhores vão ver isso e o que a gente pode conseguir de bom com isso daí. Sistema de repressão aduaneira. Quem olha aquilo ali, até há pouco tempo na Receita Federal, alguns dos servidores não entendiam isso aí, não conheciam, desculpe, né? Nós temos ali carros blindados, helicópteros, lanchas blindadas,
equipe treinada, formação de instrutores. Eu mesmo, além de auditor fiscal e chefe de divisão, sou instrutor de armamento e tiro, dou aula inclusive de tiro de combate. Então a Receita Federal mudou muito. E como é que isso começou? Ali no meu primeiro item, surgimento. Todos sabem o que aconteceu no mundo em 2001. Não à toa, a nossa deputada estadual falou ali em 2002, de uma mudança na segurança portuária. Em 2001 tivemos as Torres Gêmeas. Outros países diferentes do Brasil já tinham as suas aduanas como órgão estratégico para a segurança pública do país e segurança pública mesmo, segurança pública e segurança nacional daquele país. Fizemos treinamentos com outros países já em 2006, 2007, 2008. Essa mentalidade já existia. Estados Unidos, isso é muito forte. França, isso é muito forte. Reino Unido, isso é muito forte. Eu vou mostrar para os senhores que é o Estado contra o crime. Não é a Receita Federal, não é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar. É o Estado contra o crime. Eles têm essa mentalidade muito antes da gente. Nós temos aduanas no mundo que elas têm poder de marinha. Não digo como marinha, mas elas têm um poder bem próximo de uma marinha daquele país. Aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia, veículos blindados, foram até requisitados agora, o BRICS. Helicópteros. Por que helicópteros, senhores desembargadores e senhores juízes? Os senhores querem que a gente mostre lá no processo de que foi realmente aquela pessoa que fez aquilo, que saiu daquele navio, ou entrou naquele navio, ou que aquele bem entrou naquela casa, ou saiu daquela casa, sinal exterior de riqueza e tudo mais. Então nós temos uma câmera que voa. Na época a gente precisava de uma câmera que voasse, é um helicóptero. Então esse helicóptero tem farol de busca, uma câmera militar estabilizada. Ele consegue ler o nome de um navio em mar de brigadeiro, em mar de almirante, céu de brigadeiro, a 60 km de distância, eu leio o nome do navio. O navio não está me vendo porque eu estou além da linha do horizonte e eu estou filmando ele. Então para isso serve um helicóptero. Hoje também para embarque e desembarque de tropa e tudo mais, porque a coisa foi evoluindo. Então com essa pressão mundial que tivemos em 2001, em 2005 surge a Divisão de Repressão ao Contrabando e a coordenação em Brasília. Então surge uma mudança de mentalidade operacional dentro da Receita Federal. Deixamos de atuar dentro de portos e aeroportos, a gente atuava muito bem ali dentro, para começar a atuar fora de portos e aeroportos, e eu vou mostrar para os senhores os resultados disso, que são muito expressivos para a segurança pública. Aparelhamento, como eu mostrei aqui para os senhores, a gente sempre diz, né, que o mais fácil, às vezes as pessoas pensam assim, mas helicóptero, lancha, isso é difícil de adquirir? Não. Eu digo para os senhores, é a parte mais fácil. Um helicóptero leva 2 anos para chegar no Brasil, ele é feito, esse nosso é um Eurocopter, esse é 135, biturbina, para poder voar à noite em condições só de voo por instrumento. Ele é preparado para isso, levou 2 anos para chegar. Aquela lancha blindada, como eu sou engenheiro de formação, eu tive a oportunidade e orgulho na minha vida de poder ser engenheiro depois que entrei para o serviço público. Aquele projeto é meu. O projeto da lancha blindada é meu. Foi a primeira lancha blindada no Brasil com seteira de tiro no vidro. Vocês imaginam o pacificador, o caveirão da polícia, né? Abre aquela janelinha para botar o fuzil para fora. O nosso não. Eu abro uma seteira, boto o fuzil para fora e eu enxergo pelo vidro o tiro que eu estou dando. Isso para dar segurança ao meu servidor e para poder fazer um tiro mais preciso. Eu quero o mínimo de efeito colateral quando eu tiver que atirar. Graças a Deus, até hoje, Rio de Janeiro e Espírito Santo não precisaram efetuar esses disparos. Mas eu dou mais segurança, um tiro mais preciso para o meu operador. Aqui temos instruções de tiro, formação de turma, formação de instrutores, especialização de turma, como está ali no terceiro item. Ali os senhores podem ver abaixo para que serve o helicóptero. Eu filmo, aqui é uma operação real, a de baixo à direita, é uma operação real em Foz do Iguaçu, em que a gente viu sendo colocado contrabando dentro de um veículo de transporte, e a gente filmou tudo para fazer prova para a Justiça Federal, e a gente escolheu o melhor ponto, ou seja, o helicóptero dá o apoio, é um vetor aéreo para dar apoio para a equipe terrestre. Vocês vão abordar em tal lugar, porque é o lugar mais seguro para evitar ao máximo confronto com a morte do criminoso e com a morte dos servidores. A gente vai colocar o mais seguro. Se tiver que ter o confronto, a gente minimizou a chance do efeito colateral. Cães de faro. A parte mais difícil, senhores, agora eu vou chegar nela. Intercâmbio com órgãos de segurança pública e forças armadas. A gente teve que começar do zero. A gente começou do zero com as polícias federais e estaduais.
Hoje esse intercâmbio é muito forte. Com a Polícia Federal ele é natural, né? Essa semana, na segunda-feira, estávamos reunidos com o delegado de polícia judiciária da Polícia Federal, ou seja, ele é o delegado-chefe de todas as especializadas da Polícia Federal no Rio. Essas reuniões nós fazemos constantemente e a gente discute estratégias de como agir. A gente troca ideia com informação. São reuniões que acontecem muito. Com a Polícia Estadual também acontece, só que ela é mais rara. É de acordo com o que eu encontro de dado, eu vou e converso com o delegado da especializada. Há mais ou menos um mês, eu conversei com a DELEARME e conversei com a DRE. Com a DRE, toda semana a gente está conversando com eles. Toda semana pegamos drogas em Correio Nacional, transportadoras. Inclusive, eu vou precisar de uma reunião com o Sindicato das Transportadoras. Vou precisar. Eu já vou passar o porquê disso. Vai ser muito importante. Até porque a gente não quer parar. A gente quer diminuir o custo do Brasil. Eu não preciso parar um caminhão. Eu quero que a transportadora não entregue uma carga, porque eu tenho certeza, ou quase certeza, que ele tem droga, arma, contrabando ou pirataria ou descaminho. Então eu paro uma carga pontual e hoje eu não estou tendo muito sucesso, doutor. Eu vou até marcar uma reunião com os senhores. Tá? Tudo isso dá resultado? Dá sim. Eu vou mostrar para os senhores o resultado. Né? Reverte para a segurança pública do país e para a segurança pública da nação. Prometo aos senhores, até porque quem sou eu, formado em engenharia, queria discutir com os senhores desembargadores de legislação, não vou querer me atrever a isso, né? Até porque nós temos assessores para isso, a gente tira dúvidas com eles, né? Mas eu trouxe só esse decreto para chamar a atenção de uma coisa importante, que o Brasil tem passado e muitos dos senhores não têm essa ideia. Esse decreto é um decreto presidencial, em seu artigo 13, ele limita o comércio de armas e munições no Brasil. E lá diz no artigo 13 que, excetuando, mais ou menos assim, os órgãos de interesse da segurança pública. De imediato, na saída do decreto, a gente ficou preocupado, a Receita Federal, porque nós temos pistolas, carabinas, nós temos carros blindados, temos granada, isso tudo para poder dar segurança para os nossos servidores. E treinamento, óbvio, para ninguém sair fazendo besteira com isso tudo. E nós ficamos em dúvida, como é que fica a Receita Federal nisso tudo? A Casa Civil nos respondeu: continuem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, que vocês estão no rumo certo. Foi mais ou menos a resposta. Não parem. Não parem com as aquisições, não parem com os treinamentos, não parem com o que vocês estão fazendo. Aí eu botei ali até a figurinha daquele criminoso, né? A gente não tem que evitar falar bandido, né? O criminoso. Não, tempo, não atira não, porque é a Receita Federal. Ninguém acredita que aquela viatura com aquele giroflex em cima, chegando, não vai tomar tiro no confronto, ainda mais no Rio de Janeiro. Né? A gente conversa muito com as polícias. Há uns meses e meio atrás eu tive a oportunidade de conversar com um policial militar, né? Um bate-papo nosso. Eu perguntei como é que estavam as ruas e a resposta dele foi o seguinte: o senhor quer sair vivo com a sua equipe ou o senhor quer ter algum problema com a justiça? É uma questão de escolha, porque hoje o confronto é certo. Os senhores com essa viatura, se os senhores pararem numa linha amarela ou linha vermelha, os senhores vão ter que trocar tiro. Aí já perguntaram pra gente, por que vocês têm fuzil 5.56? Porque no Rio de Janeiro é a munição mínima para atravessar um colete, porque ele sai na rua de colete. O criminoso não anda mais sem colete de peito aberto. No Rio de Janeiro ele sai de colete. No mínimo um colete 3A, que pega a arma de porte, né? Só não pegaria o fuzil. Então eu preciso de um 5.56 para poder fazer um disparo com precisão, com uma mira holográfica para poder fazer um disparo o máximo certeiro possível, para não ter muito efeito colateral. Óbvio, senhores, a gente sabe que dependendo do tiro, o 5.56 vai atravessar e pode pegar em alguém, mas os senhores desculpem, às vezes faz parte do jogo, uma infelicidade que acontece na vida da gente, mas é o estado que vivemos, senhores. A gente tem que chamar atenção para isso, é uma realidade. Não tem o que se falar. Essa semana tivemos de novo a Avenida Brasil fechada. Imagine os senhores se uma viatura dessa estivesse passando para fazer um trabalho em Itaguaí, por exemplo, que é onde a gente passa para subir para o porto de Itaguaí. Com certeza estaríamos no meio de um fogo cruzado e teríamos que nos defender e defender a equipe. Aqui uma portaria de pessoal em 2023, para os senhores terem ideia da como progrediu a visão do governo federal. Nos pediram um estudo
sobre a entrada da Receita Federal no Sistema Único de Segurança Pública. Um auditor, ele foi destacado para fazer o estudo, ele fez o estudo, passou já pela Casa Civil, e a notícia que a gente tem é que ele está no Ministério da Justiça sendo analisado. Por que, senhores? Porque a Receita Federal tem um baita data lake. Nós temos a vida de todas as pessoas e empresas do Brasil. Senhores, a gente consegue saber, como eu falei, de uma empresa criada para lavagem de dinheiro e tudo mais, e para lavar aquele dinheiro do roubo de carga. Nós conseguimos saber isso antes até de acontecer o próprio roubo da carga e outros delitos. Aqui, muito rapidamente, essas empresas existem, todos nós sabemos, não podemos nos enganar, e elas nunca vão deixar de existir. Qual é a nossa função enquanto Estado? A nossa função, voltando um pouquinho, se a gente quer ganhar pouco dinheiro, remunerar o nosso capital, aquele dinheiro que a gente guarda todo mês, a gente vai para um banco, é seguro, a gente vai remunerar o nosso capital, no final do ano vamos fazer a nossa declaração, ajustar e pagar, declarar a diferença do que tinha que recolher naquele nosso ganho. Se a gente quer ganhar muito dinheiro, a gente aplica nessas ações aí, elas existem, só que quando dá problema, a gente não perde dinheiro, a gente perde a vida. E a nossa função enquanto Estado são empresas, a nossa função é contabilidade de custos, senhores, é aumentar o custo deles, desincentivar o crime, através de aumentar o custo. Nunca acabaremos com essas empresas, nós vamos aumentar o custo delas, isso é uma verdade que não tem como ser tirada. Aqui também não vou me estender, mas segurança pública todos sabemos que começa com prevenção e políticas públicas. Aquela escola para a criança ficar o dia inteiro estudando afastada do crime, aquela creche para as mães e os pais deixarem seus filhos para poderem trabalhar, isso faz parte de segurança pública. Eu não quero ensinar para os senhores isso aqui é o óbvio, mas já estava o slide aí, muito rapidamente passando. O que precisamos, já como eu falei, e a deputada falou muito bem, o Estado contra o crime. Outros países isso é muito latente, muito forte. Nosso pessoal estava treinando em 2007 nos Estados Unidos, um policial americano foi alvejado. O primeiro helicóptero a decolar foi o Black Hawk da aduana americana. Assim que ele tomou posição e fez o polígono de segurança, chegou o helicóptero da polícia, eles trocaram informações pelo rádio, o helicóptero da polícia americana assumiu, o helicóptero da aduana voltou e continuou o curso com o nosso pessoal. Então isso é muito forte neles. Quem bate no Estado, bate em qualquer um, bateu no Estado, e eles agem o tempo todo. Inteligência e integração. Falar um pouquinho. Eu já falei um pouco sobre isso, não vou perder muito tempo, até porque eu já recebi aqui o sinalzinho amarelo, né? Troca de informações. Com a Polícia Federal acontece bem. Com a Polícia Estadual, quando a gente se depara com alguma carga de interesse, quando a gente vê dado de interesse naquela carga que é da Polícia Estadual especializada, a gente conversa com a especializada da polícia, vai lá na cidade da polícia, conversa com o pessoal de inteligência daquela delegacia, geralmente está o delegado junto, na última conversa está o titular da CORE e o pessoal da DRE e o pessoal da Desarme, porque nós encontramos uma transportadora foi usada, senhores, para levar arma para o Nordeste e droga. E nós trouxemos os dados para a polícia poder correr atrás de o que aconteceu ali. Nós pegamos lá no Nordeste e trouxemos os dados para a polícia tentar pegar. Aqui o grupo está fazendo isso, usando uma transportadora, que por sinal uma transportadora grande e séria, foi utilizada para isso. Eu não posso dar muitos dados aqui, mas nós demos os dados para a polícia por onde procurar. Procura por aqui que vocês vão achar. Roubo e furto de carga em controle aduaneiro, ou seja, roubo e furto de carga dentro de portos, aeroportos ou dentro das nossas, os nossos redex e tudo mais. Se acontece dentro, quem vai agir, óbvio, não vou ensinar ninguém aqui, é a Polícia Federal. A gente detectou alguma coisa, a gente vai lá e informa a Polícia Federal que houve um roubo, houve um desvio de carga, uma troca de carga, já tivemos casos de trocas de carga. É muito raro, senhores, muito raro. Dentro de porto e aeroporto é raro. E quando já temos uma representação fiscal para fins finais ao Ministério Público Federal, a gente, por uma questão de obrigatoriedade, mas de respeito ao Ministério Público Federal, a gente informa ao Ministério Público Federal o que aconteceu, mas informa que a gente já chamou a Polícia Federal. A Polícia Federal apura o que aconteceu aqui, e essa carga aqui já estava apreendida, e o Ministério Público Federal tem
tem toda a ciência disso, porque nós representamos o fato a eles, depois do perdimento da carga. Aqui um exemplo de parceria com a Polícia Federal, eu trouxe esse exemplo. São 12 fuzis que vinham para a milícia. Quem estava trazendo esses fuzis já está preso. Foi uma operação da Polícia Civil, que não tem nada a ver com essa, ele está preso. Esses fuzis vinham para o Brasil e eles nem saíram de Miami. Tudo começou com um trabalho nosso em transportadoras, quase 500 carregadores de fuzis e pistolas, nós apreendemos. Nós verificamos toda a transação comercial e informamos a Polícia Federal, olha, temos esse problema, nós apreendemos, foi representado e já falamos, olha, o caminho é esse, muito obrigado, o caminho é esse, vai por aqui, pede a quebra, fizemos a quebra e através da quebra descobrimos todo o esquema como viria para o Brasil. Os fuzis nem tocaram em solo pátrio, foram apreendidos pela polícia de Miami e lá ficaram. Então isso é o resultado do bom trabalho de inteligência e de troca de informações. Essa arma nem chegou ao Brasil, as armas não chegaram, aí ficaram em solo americano. O doutor deve saber, se ler ali, olaria, vai saber mais ou menos quem é, tá? Aí, muito rapidamente, o nosso problema hoje, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa. Temos um grande problema no Rio de Janeiro, que é a milícia. Infelizmente, já se foi o tempo que a milícia era formada por ex-policiais, ex alguma coisa, que bandearam para o lado do crime. Hoje em dia nós já temos milicianos que nunca foram servidores públicos. E isso é uma evolução infeliz no nosso estado, e a milícia é uma coisa só nossa, né? Coisa do carioca. Não. E ali só destacando, trabalho de integração, mais de 1 milhão de TVs box apreendidas no Porto de Itaguaí e em outros locais do Rio de Janeiro. Isso deu um prejuízo para a milícia. Começamos esse trabalho, não sabíamos, a Polícia Civil chamou a gente e a Polícia Civil falou assim, vocês sabem quem vocês estão batendo? Não sabemos, a gente aprendeu a carga e não sabe, vocês estão batendo na milícia. Não tem jeito, eu tenho que cumprir a lei. Está tudo errado, está tudo apreendido. Muito rapidamente falando, só para vocês terem uma ideia, tráfico de droga, não vou perder mais de 1 minuto aqui. Começamos a fazer um estudo, porque a gente bate em tráfico de drogas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E a gente ficou curioso por que a gente aprende muito pouco aqui em relação a outros estados e por que nunca chegou droga no exterior que passou pelos portos brasileiros que tenha passado pelo Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Interessante, às vezes consegue passar por nós, é apreendido no exterior, mas nenhuma teve origem Rio de Janeiro ou Espírito Santo. E a gente começou a estudar, aí a gente até fala, né? Não é primeiro comando da capital, é primeiro cartel da capital, né? Alguns já dizem que é o primeiro cartel da capital, porque já está dentro dos órgãos públicos, né? Infelizmente, eles estão com muita força, não, eles estão começando a penetrar, não sei em que nível, porque eu não sou da polícia, não tenho esse estudo, mas o que a gente tem de notícia da polícia é que eles estão dentro dos órgãos públicos, começando a minar órgãos públicos. Então já chamo eles de cartel, o primeiro cartel da capital, né? Isso eu escutei de policiais. Então o grande problema ali é o PCC. Onde tem PCC é onde se pega mais droga e é onde a droga sai para o exterior. Falei com a doutora aqui da parte de exportação. Exportar carga não é fácil, gente, é muito difícil. Só imagina exportar carga com cocaína. Para exportar carga com cocaína, eu tenho que ter alguém lá no exterior para pegar cocaína. Tem que ter uma logística. Eu peço só mais uns 3 minutinhos. Eu tenho que ter uma logística. Essa logística é a máfia italiana. Tá? Se os senhores juízes quiserem, a gente tem uma palestra nossa só sobre tráfico de drogas. A gente fala mais a fundo um pouco sobre isso, sobre esse mapa aí. Como é que sai, como é que chega. E ali, ó, não tem PCC, nem Rio de Janeiro, nem Itaguaí, nem Vitória. Eles tentam se associar ao Comando Vermelho, a gente sabe disso, né? Mas ainda não tem o PCC puro aqui. Resultados, 300 toneladas de cocaína nos últimos 7 anos, somente a Receita Federal. Não estou falando de Polícia Federal, Polícia Estadual, nada. Somente Receita Federal, 300 toneladas de droga. Maioria por portos. Armas e munições, 7,6 milhões de reais. Esse dado não está atualizado. Acredito que aquele também que foi apresentado de roubo de carga também não está. Eu não atualizei o dado. Eu deixei ele puro, fui somando ano a ano. Só para vocês terem uma ideia. Cigarros, 5,5 bilhões de reais. Aqui, ó, Receita Cidadã, um programa nosso em que a gente tenta utilizar esse material, doando
transformando, incorporando para ter economia para os cofres públicos. Uma das funções da Receita Federal é prover o Estado brasileiro de recursos. Recurso não é só dinheiro, senhores. Recurso também é bens que eu posso doar e aquele órgão economizar para usar aquele dinheiro dele na compra de outro material que ele está precisando. E também temos um programa muito interessante, falando na área de presídios, em que nós doamos roupas falsificadas para as presidiárias que estão cumprindo pena, porque tem aquele negócio de a cada dia trabalhado reduz a pena, eu já não lembro mais qual percentual. Então elas descaracterizam, cortam aquelas roupas e fazem roupas para crianças, para bebês, etc. E aquilo que é a parte da marca é destruído. É um programa nosso com a parte presidiária. Mercadorias apreendidas, 10,6 bilhões em 3 anos. Eu peguei anos cheios, né? 23, 22, 23, 24. Aeronaves e embarcações, 47 bilhões de reais. Veículos, 917 milhões de reais em veículos. Isso daqui são veículos que muitas vezes a gente doa, embarcações a gente doa. Já doamos 2 para a Marinha do Brasil para fazer instrução para os alunos de escola e colégio naval. Vamos doar mais 6 embarcações. Então a Marinha do Brasil vai deixar de gastar com a aquisição de embarcações para fazer aula, dar aula para os alunos. São embarcações top de linha, veleiros muito bons, que servem para a instrução. E outras coisas a mais. A gente doa. Eu tenho uma frase minha que eu costumo falar aqui do prego ao avião, a receita, a solução. O que os senhores imaginarem a gente apreende, até cimento. Bem, fechando a minha palestra, um cientista político britânico, essa frase aí ele falou, ele nasceu em 1729 e não muda, senhores. A única coisa que muda é a evolução do mundo. É a informática, a comunicação entre nós, a velocidade que o mundo anda. Mas não muda nada. Se nada fizermos, nada, o crime só cresce, tudo depende de nós. Agradeço a todos pela oportunidade, agradeço pelo convite de poder mostrar esse trabalho da Receita Federal e mostrar essa evolução. E mais uma vez destacar, quando os senhores chegam num crime de roubo de carga e acham uma empresa que foi usada para lavar esse dinheiro, para pegar essa carga, os senhores têm certeza, a gente tem o banco de dados das empresas que tem laranjas comandando elas. E a Receita Federal ataca dioturnamente esse quadro. E de repente está atacando o quadro que os senhores estão descobrindo que é quadro para utilizar com roubo de carga. Então eu acho, não sei como, falo assim com muita claridade para os desembargadores, para o Ministério Público, eu não sei como exatamente Estado e Federal vão se comunicar, como é que funciona esse trâmite do Federal com o Estadual. Eu sei que vai entrar o Ministério Público, vai entrar a Justiça Estadual, vai entrar todo um acerto, mas a Receita Federal tem muito dado de interesse para combate ao roubo de carga. Porque a gente costuma falar, né, qualquer ilícito, eu não nasci porque eu gosto de andar de moto, fechar um caminhão e meter a arma na cabeça do cara e roubar o caminhão dele. Ninguém nasceu gostando disso. Eles fazem isso porque isso dá dinheiro, e dá muito dinheiro, dá poder, e inclusive a gente sabe disso, a gente escuta empresas que inclusive já fecharam, que elas vendiam mercadorias roubadas. Empresas não pequenas, né, de um porte relativo, que recebiam mercadorias roubadas e faziam venda, né, sem emissão de nota fiscal. Então é importante esse intercâmbio entre o Estado e o Estado Federal. Eu não sei exatamente como isso aconteceria hoje, esse Estado contra o crime. Hoje a gente faz nesse bate-papo, né, doutor, com as especializadas da Polícia Civil, Federal é tranquilo, e na minha opinião, ainda é muito pequeno. Dá para trabalhar bastante, a Receita Federal tem muito dado, mas tem que ver como nós vamos trabalhar isso de forma legal, obviamente, porque senão vai bater na justiça e a gente vai perder a prova. Obrigado a todos, obrigado, senhores desembargadores, obrigado, senhores desembargadores. Bem, eu quero agradecer ao Dr. Cláudio pelas informações que nos trouxe nesse momento e por nos apresentar uma outra Receita Federal. Até final do mês passado, eu tenho certeza que muitos estavam assim, com um olhar meio lado para a Receita Federal, apresentações das declarações de imposto de renda, e a gente pensa na Receita Federal muito nesse viés, né? Mas olha quantas coisas foram apresentadas, né? Quantas atividades, atribuições que a Receita Federal tem no nosso país, e isso me fez pensar, desembargador Jean, que
nos nossos recursos lá no Judiciário, nós usamos pouco a Receita Federal, porque desconhecíamos aqui alguns dados e agora iremos demandar mais para resolver essas questões. Então, é sempre bom debater, conhecer, conhecimento não ocupa espaço. E, nesse momento, eu queria, em nome do Instituto Magistrados do Brasil, entregar certificado de participação nesse simpósio à doutora Célia Jordão. Muito obrigado. Para entregar também uma placa de participação no evento, junto com o certificado. Na oportunidade também quero entregar ao Dr. Cláudio José o seu certificado de participação. Muito obrigado. Chamar o presidente, né? Recebendo o meu certificado de presidente, né?